falando em epigenética, falando em biosseguridade, eu acho que nós temos sim que sempre evoluir, buscar informações e rever os nossos conceitos de criação de bezerro. Para rever conceitos, a gente tem que medi-los. Então, precisamos ter uma medição, uma gestão de números na fazenda, coisas que poucos têm custo de produção. Né? Se a gente perguntar aqui hoje, talvez alguns responderão, outros vão ir para casa com a pulga atrás da orelha para saber qual é o seu custo de produção, qual a sua idade ao primeiro parto, quanto está ganhando em média nossas bezerras. E essa foi a nossa ideia. Nós temos que adaptar a um sistema que está cobrando mais de nós, cobrando mais da nossa gestão, não mais da nossa genética, talvez não mais da capacidade de produção de volumoso ou outros pilares aí que temos, mas capacidade sim de adaptar a essa nova gestão e de margens mais estreitas do que a gente tinha no passado. Bem, a gente está à frente para sanar aí alguma dúvida de vocês em relação às três palestras que foram faladas aqui. Boa noite, sou Adilson, produtor de leite. Eu gostaria de saber se tem alguma explicação sobre uma mortalidade de ser recém-nascida, mas recém-nascida, assim, nasce hoje, dificuldade de mamar, e 2 dias, 1 dia após, vem a óbito. E um outro detalhe é bezerros mais velhos, empanzinamento. Quais podem ser essas causas que pode ser feito para que isso seja evitado? Número significativo até pelo número de animais nascidos. O problema do senhor é que, por exemplo, tem também uma injeção ao leite, o animal também ele tem uma indigestão ao leite, pode ser uma enterotoxemia causada por toxina, também tem esse problema de morte súbita como no animal. Então eu acredito que você tendo uma sanidade bem bacana dessas pessoas, com imunidade alta, não deixando se instalar outras doenças, acredito que você consiga estancar esse problema com a sanidade e prevenção de alguns agentes, como as vacinas que você faz no começo da vida do animal, como se você colocar em casos de diarreia por incidência, a primeira hoje é rotavírus, depois você tem um problema, como eu estava falando, que é criptosporídeo, depois você tem o problema de coccidiose, depois também você tem o problema com E. coli, salmonela, produtoras de toxinas, que são as causadoras de diarreia. Então aí que está a chave do ponto. Então você mantendo a imunidade desses animais alta, você não vai conseguir se instalar com a enterotoxemia assim como uma estrutura. Eu acredito que você tem uma sanidade intestinal bacana dessas pessoas, não deixando a imunidade abaixar, você não consegue deixar de instalar os problemas que estão acometendo esse animal. O que antigamente a gente via, o Clostridium perfringens hoje, até o 2º dia de vida, tem uma ação muito rápida no intestinal do bezerro. Então, às vezes, na secagem não utilizou uma vacina que vai transmitir essa imunidade devido ao corte de umbilical desses bezerros feitos pela vaca, aumenta a taxa de proliferação desses agentes aí dentro do animal. Então, no contexto. Mas muitas coisas também diferem a uma infecção que pode ser generalizada também devido ao local de nascimento. Tem que ver números. E outra coisa que pode ser avaliada, a leptospirose tem um nascimento de bezerros muito fracos. E durante uma infestação de lepto, você pode perder aí animais no nascimento, bezerros que se perdem mais devido à imunidade baixa. E esses bezerros seus que estão empanzinando, qual a idade mais ou menos, sabe? O que acontece? Às vezes o bezerro, para fazer o bezerro empazinar, às vezes a gente tem uma deficiência no fechamento da goteira esofágica na forma de servir o leite desses bezerros. Às
vezes, se você estiver forçando com que esse bezerro ingere esse leite, você pode ter uma dificuldade de fechamento da goteira esofágica e a taxa de passagem, essa goteira, ela está no início do esôfago dividindo a entrada ruminal para a entrada para o abomaso, ali para o omaso. Então, que são os estômagos químicos. Às vezes, você forçando com que esses bezerros bebam, geralmente a rapidez de dar o leite, principalmente na mamadeira, que se aperta, você faz com que não ocorra o fechamento dessa goteira esofágica. Então, o rumen não fica preparado para receber esse leite, cai um pouco de leite no amomaso e omaso, onde que era para estar metabolizando todo esse leite, vai um pouco para o rumen, e indo para o rumen acontece empanzinamento, porque o leite é uma matéria para as bactérias boas e ruins que existem no ruminal do bezerro para produzir o gás. Então, às vezes, essas bactérias do bezerro estão um pouquinho imunossuprimidas, as bactérias más vão ter uma ação mais rápida, vão se proliferar mais, produzindo gás e fazendo o empanzinamento desses bezerros. Você pode ver que se você passar a sonda nesse bezerro, vai voltar em leite azedo, não vai voltar mais nada, um pouquinho de ração. Então, ter um cuidado de oferecer, de ofertar esse leite para os bezerros. Está muito ligado a isso. Só para complementar, o senhor trabalha com balde ou com mamadeira? Né? O bico da mamadeira tem buraco pequeno? Pequeno. Ele também não está furado a mamadeira em cima não para dar mais vazão. É só uma forma aí de a gente brincar, porque a gente chega a propriedades, né, isso aí é fato. Primeiro, bico, né, talvez já mais cansado, de várias bezerras que estão sendo amamentadas com ele, o pessoal abre, né, o orifício e fura a mamadeira para ter mais vazão, né, mais rápido bebe leite, mais rápido ele fica tranquilo, à toa, mas é o que os meninos falaram. Eu acredito hoje que a gente tem que ter sim muita atenção para as bezerras, dentro até do artigo que a própria Bayer apresentou para a revista Leite Integral. Ele fala que todo esse trabalho de cuidado com a bezerra aí até os seus três primeiros meses, né, ele tem um reflexo em 1.000 litros de leite na primeira cria. Então, um animal bem imunizado, evitando a tristeza, evitando a diarreia, toda a prevenção que será feita com ela e esses cuidados até os 3 primeiros meses de vida, o senhor vai ter animais com mais 1.000 litros de leite produzido, ou menos 1.000, se elas forem acometidas por essas doenças. Mais alguém? Ó, tem mais uns bonés aqui, ó. Se alguém quiser perguntar, eu vou ficar o boné para a próxima. O seguinte, nós vamos passar a palavra para esse colega. Uma pergunta? Quais são os benefícios além da lactação? Criando bem uma bezerra, a gente vai ter uma lactação maior, Que outros benefícios a gente teria também no animal adulto, uma boa criação? Comprovação, vocês têm algum estudo comprovadamente, assim, se a reprodução é melhor ou alguma outra? O que os estudos na realidade passam, você falou, é que um animal que não teve diarreia nos seus primeiros 91 meses de vida, ele vai entregar 344 kg a mais na sua primeira lactação que um animal que passou por um episódio de diarreia. Então, assim, realmente, eu acredito que você, estando com a imunidade do animal alta, você não deixa de se instalar com outras doenças. Você define a imunidade animal já? Você passa, não entendo que você... O que acontece? A imunidade, a bezerra só vai adquirindo, todo mundo vai adquirindo sua imunidade, qualquer indivíduo vai adquirindo ao longo do tempo. Quando você coloca ele na bezerra, as células de memória vão ficando mais gravadas e vão se progredir por mais tempo. Então você vai ter um animal mais saudável no seu período adulto. Aquele animal que teve algum problema, o que você deixa de ganhar, isso tudo que a gente vê reprodutivo, não tem diferença nenhuma, mas o que você deixa de ganhar é tempo. E tempo é dinheiro. Uma bezerra que chega mais fácil, mais rápido na reprodução, uma bezerra que vai te dar mais lucro mais rápido, vai te dar uma bezerra, vai te dar leite mais rápido.
E os fatores de reprodutivo são esses, uma bezerra bem criada ou não, e ganho de peso. O tempo não vai interferir na reprodução dessas bezerras não, mas a imunidade sim. A bezerra bem imunizada, desde IBR, BVD, que são doenças ligadas à reprodução, IBR, BVD, Campilo, essas bezerras imunizadas mais jovens, que entram no seu protocolo sanitário, previamente, elas têm a tendência de ter mais células menores e conseguir segurar por mais tempo a saúde delas nesses fatores. Então, isso aí são bem avaliados. Ele está falando, os marcadores genéticos ele está totalmente ligado ao início da fase inicial da vida do animal. Então, você tendo realmente uma boa nutrição, menos estresse, um bom alojamento, você sim, obviamente, vai passar isso para a vida do animal. Uma bezerra bem criada, bem desmamada, tendo uma relação na lactação dela ter menor células somáticas? Ou isso está relacionado só com genética e manejo? A epigenética, ontem eu estava lendo um trabalho que está falando que estão procurando relacionar isso aí. Hoje em dia, as centrais estão diagnosticando touros que dão animais com CCS mais baixa, né? A criação da bezerra pode sim, porque é um animal com imunidade mais forte, com maior carga de imunidade, então a tendência é baixar essa CCS. E a criação genética e manejo pode influenciar, mas às vezes essa pode ser uma bezerra bem criada que entra no teor de desafio, mas tem sim, porque ela vai estar defendida aí bem, com a imunidade bem alta, está ligado sim. Girolando, eu confio, eu uso, eu recomendo. Eu queria saber, que eu não me atualizei ultimamente, qual touro em destaque teria aí hoje no Girolando para mim comprar? Um touro que tenha esse destacado, um touro realmente significativo. Qual touro vocês recomendam? Então, vou passar a palavra para você. É o seguinte, hoje a gente não vai buscar uma tendência às centrais, tá? Hoje os técnicos da associação, eles buscam a base de formação desse touro mais forte possível. É a primeira análise, base genética. Se nós compararmos o que a gente teve no passado, desde quando iniciou o Girolando e os primeiros touros, como era escolhido um touro? O touro é escolhido porque ele nasceu macho. E ele era filho da melhor vaca, às vezes, da fazenda. Então, essa era a primeira situação. Foi se evoluindo até que hoje temos todo o direcionamento, desde as matrizes, desde as avós, bisavós e famílias, quanto mais consagradas, melhores, tá? Para se fazer um touro e para se escolher. A associação evoluiu com essa escolha através da evolução do dia, da evolução também através da genômica do holandês. Então, de 3 anos para cá, nós temos um divisor de águas de touros de 3 anos e de 3 anos para trás. O preconceito causado por essa não evolução genética, principalmente leite, segundo talvez até primeiro conformação e depois leite, tá, dos touros mais antigos, criou-se um preconceito. Quando você usava esses touros na fazenda, a gente olhava as bezerras, todo mundo falava, isso é filha de touro mestiço, porque ele não tinha conformação de leite. Como é que era? Era um velotrol. Isso, e alguns companheiros aí davam o nome de velotrol. Mas hoje nós temos touros com conformação, base genética e alguns que ainda não estão provados, porque as provas levam aí de 5 anos e 7 meses, mas já tem filhas paridas, tá? No mesmo sistema, onde tem 7 8 filhas de touros holandeses, e se hoje você não mais separa essas filhas. Quando você olha dentro de um rebanho, ou de vacas, ou de bezerras, você não consegue mais definir. Então hoje o que eu penso? Eu tenho um touro através de confiabilidade, um touro que está nas sementes, grupo FIV.
Hugo Fívio. Isso é um touro que trabalha em qualquer nível de vaca, porque ele é um touro bem equilibrado. Primeiro, como a gente falou, base genética, conformação, e já temos N filhas paridas, tanto no criador e que estão pau a pau, tá, com as novilhas contemporâneas holandesas nesse criatório. Então, se a gente está falando em base genética, se a base é a mesma das novilhas holandesas, deveríamos pensar que os animais não teriam que dar o mesmo leite. Se eles tiverem, claro, a mesma formação, a mesma criação, todos os processos aí para criar, tem uma novilha parida. Mas hoje a gente tem esse touro dentro das sementes. A gente tem outros touros dentro da alta com consistência, são touros novos que estão vindo para o mercado. Jacuba Sucesso, Jacuba 1, é do criador do senhor Roberto Pimentel de Mesquita. Dentro da ABS, 2 touros novos, filhos de Silver, filho de Silver e filho do King Boy. 2 touros também, com vertentes às vezes diferentes, um mais na área de saúde, outro mais na área de produção. Os touros são o Hulk e Galante. Se a gente analisar morfologia, pedigree desses touros, se a gente for analisar touros aí mais antigos, não tem como realmente a gente trabalhar. E por isso, eu acredito, eu confio, porque mudamos a base genética da formação dos nossos touros de Rolando. Ok? E outras centrais estão vindo com os que ainda não têm touros, estão trabalhando com grandes propriedades, com melhores vacas naquelas propriedades para fazer os seus touros. Selexares estão buscando esses touros, tem um touro também muito bom, o Elo, que é Supersar, que está na Selexares, a CRI agora também tem as suas contratações, mas agora de cabeça não posso me dizer, mas o que eu conheço e que eu estou acreditando é que nós melhoramos muito a nossa base. Mais alguém? Eu queria saber se, em relação ao sistema coletivo de bezerra, tem alguma relação com a mamada cruzada, se vocês estão evidenciando isso, e se tem a ver com alguma mastite futuramente. O que pode ser feito para prevenir? Com relação à mamada cruzada, isso daí significa que o animal está totalmente estressado. Então, tem que criar a mamada cruzada. Então, você socializando o animal em grupos ou em pares, eles vão ter uma diminuição nessa mamada cruzada. Então, já tem trabalho falando que a socialização diminui as mamadas cruzadas e o comportamento agressivo do animal. Então, sim, eu acredito que a socialização ela ajuda, inclusive, na mamada, não ter essa mamada cruzada. A gente só evidencia isso quando um toma na outra. Sim, você fala assim sobre O que eu poderia fazer para prevenir isso? essa socialização, que você tem que estar realmente colocando os animais em grupo e estar realmente bem próximo ao tratador. A socialização, ela sim tem um benefício na vida do animal, que seria ser até um animal menos agressivo e que um dos papéis que é diminuir as mamadas cruzadas através da socialização, ter uma boa socialização. Boa noite. Vou fazer uma pergunta. Com essa mudança do clima, esse estresse térmico violento que está vindo, qual o impacto disso? Vocês já têm uma noção em cima desses bezerros que estão nesse período de transição da desmama para já ir para o terreiro, no caso para as casinhas, né? O que se viu hoje, o que mais afeta hoje, já veio feito uns estudos aí, os maiores pesquisadores em cima disso se chama Arthur, é um argentino, vem mostrando que a imunidade afeta muito mais do que o calor, principalmente a bezerra. A umidade relativa do ar estando muito alta, ela afeta muito. Então, a tendência é começar a tentar
colocar ventiladores para espalhar e diminuir a ação da umidade em cima dos bezerros. Na desmama, todo bezerro, mesmo ele vindo numa adaptação, que quando 15 dias antes de você desmamar, você vai pegar esse bezerro, vai fazer uma adaptação para que ele se desenvolva no pasto, esse bezerro entra no balanço energético negativo com perda de peso. Então, e está ligado também ao calor. Então, o que acontece é trocar a ambiência. Mas se for um pasto, uma pastagem que tiver sombra, uma qualidade de água e baixa umidade de solo, principalmente, que essa evaporação, o primeiro a receber a evaporação é realmente o bezerro que está ali, vem ajudando bem a prevenir um pouquinho desse estresse. Mas a gente não consegue fugir se não for estabular. Ou vai estar dentro de um compost, ou dentro do freestall, ou dentro do coisa. Então, hoje, o compost veio como diz o Edu, veio um novo tipo de trabalho para a gente, que vem crescendo a cada dia mais, e vem mostrando que dentro do compost, você tem um pouquinho de controle da umidade, dependendo de quantos metros por segundo estão de vento, então, entendeu? Se estiver passando o que preconiza no compost, você tem sim uma umidade. Mas no pasto a gente não tem como controlar, isso vai da região mesmo. Então, dá para diminuir isso. Ela está no lugar de mais sombra e de solo menos úmido. Então, ela está ligada a isso aí. Mais alguma pergunta? Em nome do Girovale, eu queria agradecer mais uma vez o Samuel, o Guilherme, o João. Obrigado por vocês terem vindo, se disponibilizado aqui. O pessoal apertou vocês, mas a gente não deu. Isso aí. A gente vai começar, só dar uns 5 minutinhos para a gente instalar o computador. A gente vai começar já a próxima palestra para a gente encerrar o nosso dia. Se quiser aproveitar e tomar um café no banheiro, então fica à vontade. Alô, pessoal, dá um recadinho rápido para vocês. Nós temos condição de abrigar pessoas em casa. Em casa também é uma pousada. Tá? Então, quem